Palavra do Senhor, podem se assentar, por favor. Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse nos mostram uma apresentação geral com aquela saudação às 7 igrejas, uma doxologia, nós vimos isso lá no comecinho. Depois entram as cartas às 7 igrejas, cartas duras na maioria das vezes, nós vimos isso aqui. O Senhor falava com João através da revelação e João colocava isso de modo inspirado na forma escrita, porque essa era a ordem do próprio Deus para ele. Cumprida essa fase inicial, que são os 3 primeiros capítulos, vem a segunda visão, que é a visão do trono de Deus. E essa visão do trono de Deus, que está aqui no capítulo 4, é na verdade a abertura para o que vem a seguir. Então, até o capítulo 3, o texto de João prepara a igreja do Senhor para aquilo que ele vai revelar. Todo o livro de Apocalipse é revelação para aquelas 7 igrejas. Nós vimos isso lá no começo, não apenas para as 7 igrejas, mas uma vez as 7 igrejas recebendo aqueles informes, toda a igreja do Senhor ao longo de todas as eras recebe esse texto inspirado pelo Senhor. O quadro de Deus como Criador soberano, sentado em seu trono lá nos céus, introduz o tema da vitória final do Senhor sobre todas as circunstâncias, sobre esse sistema mundial, mundano, que é um sistema de oposição ao Senhor. Nós vivemos dentro deste sistema, mas ele não é o nosso. Nós pertencemos ao Senhor, mas ele nos deixa aqui a favor do reino dele e para o crescimento de cada um de nós. Agora, a ênfase desse texto que nós acabamos de ler é a adoração ao Senhor. Na verdade, quando João termina de escrever aquelas 7 cartas, o que ele vê, que é o capítulo 4 que ele tem de revelação, ainda não são as demonstrações escatológicas que virão depois. Na verdade, ele olha, tem uma porta aberta, ele olha por essa porta, ele entra no céu, vamos dizer assim, naquela sua visão. Ele escuta uma voz, que é a mesma voz do capítulo 1, e ele vê um culto. Eu não sei se vocês notaram, mas o capítulo 4 é a descrição de um culto em que há plena adoração ao Senhor. E esse capítulo 4 talvez seja um dos capítulos, tirando 21, lá no finalzinho, os 2 últimos capítulos, vamos dizer assim, que são o êxtase final de nós estarmos já na eternidade. Talvez o capítulo 4 seja o capítulo mais alegre de todo o Apocalipse. Porque nós aqui vemos o povo de Deus remido ao longo de toda a história da redenção diante do Senhor em representação clara, prestando culto a Deus. E a alegria que nós vamos ver acontecendo aqui deveria ser, se não completa por causa da nossa humanidade, pelo menos em boa parte, cada domingo que nós estamos reunidos na presença do Senhor. Porque os elementos culticos ao Deus soberano estão aqui e devem estar aqui também. A primeira parte que nós vemos aqui é que essa cena está repleta da majestade de Deus Todo-Poderoso, o esplendor de Deus, do Senhor, que se contrasta nitidamente com um ambiente sombrio de um juízo que virá descrito nos capítulos seguintes. Aqui nós temos luz, temos resplendor, temos poder, temos graça, num culto ao Senhor que se propõe ser o limite entre uma profunda exortação que Deus começa a dar, que vai até o capítulo 3, e aquilo que ele diz que vai fazer, que vem a partir do próximo capítulo. O capítulo 4 é um refrigério, é um porto em que nós podemos aportar e perceber o que é que Deus espera de nós. O primeiro trecho, que são os 3 primeiros versículos, eu dividi assim a nossa reflexão até o versículo 3, depois até o versículo 8, a parte A do versículo 8, e depois até o versículo 11.
Após a revelação das mensagens àquelas 7 igrejas, João viu aquela porta aberta lá no céu, ouviu novamente aquela voz. João já tinha visto Cristo, não apenas enquanto ele estava no seu ministério encarnado, mas ali na revelação do Apocalipse, ele já tinha visto Cristo passeando entre os candeeiros, está lá no comecinho, e agora ele se encontra em outro lugar, ele se encontra diretamente na sala do trono de Deus. Vamos nos lembrar que João, está vivendo o final do governo de Domiciano, no final do século I, em torno do ano 96. Todo mundo do entorno do Mediterrâneo, portanto dentro do Império Romano, sabia muito bem o que era estar na sala do trono do imperador. Todo mundo sabia o comprometimento de alguém, de um suzerano, estar diante de um monarca. Todo mundo sabia, ele não precisava explicar o que era isso. E com essa figura do seu próprio tempo, ele diz: eu olhei, tinha uma porta aberta e de repente, com aquela voz que parecia uma trombeta, eu me vi na sala do trono, não de Domiciano, mas de Deus. E de repente eu entrei na presença de Deus. A porta aberta significa o acesso direto. E aqui no caso, o acesso direto ao próprio Deus. Se você está anotando, anote Salmo 78, versículo 23, que você vai entender que desde a linguagem do Antigo Testamento, uma porta aberta significava ter acesso direto. Não apenas esse texto, esse é apenas uma exemplificação. Quando chegamos ao Novo Testamento, a ideia de uma porta ser aberta remetia o leitor diretamente ao fato de que alguma coisa relacionada aos últimos tempos já estava em curso. Os céus se abriram no batismo de Jesus. Por exemplo, está lá em Mateus 3. Lá em João 1, lá no final do capítulo, Jesus diz que os céus permanecem abertos para ele. Significa, portanto, trazendo para a nossa linguagem de compreensão, todas as vezes no Novo Testamento que nós vemos uma porta aberta, inclusive Paulo pede para que se abram as portas para ele pregar o Evangelho. Todas as vezes que isso acontecia, nós vemos que o reino havia chegado, o reino estava sendo instalado pelo Senhor Jesus e que os eventos finais que tinham a ver com a instalação do reino já haviam se iniciado. Então o Novo Testamento tem essa combinação. Chegando lá no céu, a primeira coisa que João experimenta é ouvir aquela mesma voz lá do capítulo 1, versículo 10. E isso identificava que o dia do Senhor estava presente. Quando nós começamos a fazer a junção dos textos, nós vamos ver também a sua interpretação. Porque eu não sei se você teve a impressão, quando eu li esses 11 versículos, parecia uma coisa assim, um filme de ficção científica, que a gente não entende nada. Você tem essa impressão também? E tem um monte de olho, tem um monte de tiros, tem um monte daquilo, e quando a gente junta tudo parece que não faz sentido. Faz todo sentido. O dia do Senhor está presente, o que quer dizer que os últimos dias estão em andamento. Essa é a mensagem do início desse capítulo. Alguma coisa já aconteceu, as igrejas já receberam uma exortação profunda, e agora nós sabemos que os últimos dias estão em andamento. Sem pausa alguma, ele é transportado em espírito, numa clara denotação da inspiração do Senhor. Então ele se encontra na sala do trono, e ali ele está contemplando o trono, que é uma palavra de muita ênfase. Só nesse capítulo de 11 versículos a palavra trono se repete 12 vezes. Algumas vezes assim, uma vez atrás da outra. E toda vez que nós temos num texto bíblico uma grande repetição, é porque o autor sagrado queria que a gente prestasse atenção naquilo. Existe uma importância para a revelação de João nesse contexto,
porque nesse caso o trono de Deus, a sua grande pujança, a sua majestade, a sua santidade, é o contraste com todos os demais tronos que nós possamos imaginar. O trono de César, por exemplo, César Domiciano, eles sabiam o que era o trono de César. Você sabe o que é Palácio do Planalto, você sabe o que é Casa Branca. Nós conhecemos, porque estamos inseridos neste tempo, o que são os locais de governo de alguns países. Os habitantes do final do primeiro século também sabiam que era a sala do trono de César. Sabiam que lá havia um trono, e este capítulo particularmente faz um contraste entre a majestade e o poder, a santidade do trono de Deus e tudo o contrário do trono de Domiciano, que inclusive era um perseguidor do Evangelho. Lá no capítulo 12 vai aparecer um outro trono, que é o trono de Satanás, que aliás em 2 das 7 cartas se menciona o local de habitação de Satanás, ou seja, ali havia tronos. Efésios capítulo 6, nós temos a menção do governo, são tronos e principados. Nós temos a noção bíblica de que há tronos nebulosos, obscuros, destruidores, e há um trono que se mantém sobre todos esses e é mais poderoso, é viçoso, é santo e é maravilhoso. Esse trono é o trono de Deus, que sobrepuja todo e qualquer trono. Ali, perto desse trono, diz o texto que havia pedras preciosas, e uma delas me chama a atenção. É claro, meus irmãos, que nessa série de mensagens a gente não pode parar em cada detalhe, porque não haveria tempo, não é? Mas há um detalhe especial, que havia ali um arco-íris. Mas esse arco-íris, quantas cores tem o arco-íris? O de verdade? 7 cores. O fake só tem 6, mas o de verdade tem 7. Só que esse arco-íris aqui é curioso, porque ele é verde. Como é que pode um arco-íris que deveria ter 7 cores ser da cor verde? Então o Apocalipse traz também algumas coisas assim muito curiosas para a gente. Mas o fato é que esse maravilhoso arco-íris de cor esverdeada por causa da esmeralda, do qual ele era feito, ou cuja luz era refratada, não sabemos bem, nos remete lá ao comecinho da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 9, quando o Senhor, após destruir com inundação uma parte quase que toda da sua criação, ao salvar Noé e a sua família, quando tudo termina, o que o Senhor faz surgir no horizonte? Hein, gente? O arco-íris. E o que é que o Senhor fez com aquele arco-íris? Estabeleceu uma aliança. O que o Senhor, no final da história da redenção, está dizendo é: eu estabeleci uma aliança no começo da história, e no final da história eu mantive a aliança com o meu povo. Tanto é que o sinal da aliança não está mais no firmamento, ele está aqui no meu trono, onde eu passo o meu poder, onde eu passo a minha glória e demonstro tudo isso aos meus súditos. O pano de fundo dessa parte da visão é Isaías 6, de 1 a 4, que eu já li para vocês em algum momento, mas eu vou ler de novo. No ano da morte do rei Uzias, eu ouvi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías, cerca de 800 e poucos anos antes, uns 850 anos antes de João ter essa revelação, ele escreveu isso. E as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins andavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros dizendo: o que, gente? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça, ou seja, da nuvem da glória do Senhor. Esse é o pano de fundo da visão do Apocalipse. Mas não apenas esse, também Ezequiel 1, 26 a 28.
Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, eles estão lá no Apocalipse também, havia algo semelhante a um trono com uma safira. E sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, com um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo, e havia um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece nos dias de chuva, nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Voz, trono, ingresso na presença do trono. Tudo isso estava em Isaías, estava em Ezequiel, e João vai usar essas mesmas imagens. Por quê? Porque João está buscando referências da própria Escritura para que todos entendam do que ele está falando. Deus está assentado majestosamente em seu trono. Isso não é raro no Antigo Testamento. E isso agora também se coloca no Novo Testamento. Amém, queridos? Vamos para os arredores do trono. Versículo 4 até o iniciozinho do versículo 8. A imagem que nos vem aqui é de um trono que está no centro de um quadrado. Eu não sei se vocês lembram da leitura que a gente fez, mas é um trono como se estivesse no centro de um quadrado, e cada lado desse quadrado tem 6 tronos. Deu para vocês visualizarem? Fecha o olho aí, imagina um trono no meio de um quadrado, para frente, para trás, para cada lado, 6 tronos que imaginamos estejam voltados para o centro, para aquele trono principal. Em cada um desses tronos tem um ancião, figura emblemática do Apocalipse, que se você me disser que tem certeza do que é, eu até peço a canonização de você, porque ninguém tem certeza do que são esses anciãos. São tronos, são anciãos. Mas exatamente pelo que eles são e da forma que se colocam, nós não temos paralelo na Escritura para nos ajudar a entender. Primeiro, porque na Escritura não tem o número 24, só em Apocalipse. A gente não encontra esse numeral, a gente encontra 3, 4, 10, 7, sempre com alguma simbologia em relação à história da redenção. 24 não. Então a gente supõe, seja 12 mais 12, enfim, a gente vai supondo. Mas vamos falar um pouquinho disso, sobre os 24 anciãos e seus tronos. Se quem está no trono principal tem todo o poder e toda a autoridade, então os 24 tronos e quem está nos 24 tronos tem um poder subordinado ao governo de quem está no trono principal. Deu para entender? Primeiro escalão, segundo escalão. Eles têm uma dupla descrição, eles estão vestidos de branco e têm coroas de ouro na sua cabeça. A maioria dos comentaristas entende que esse número de 24 anciãos representa todo o povo de Deus ao longo de toda a história da redenção. 12 figurando a antiga aliança, 12 figurando a nova aliança. 12 representando todos os crentes em Deus até Jesus Cristo, e 12 representando todos os crentes em Deus após Jesus Cristo. Com isso haveria uma representatividade de toda a comunidade dos santos. Ao longo desse livro de Apocalipse, os anciãos com os seres viventes vão formar um coro de adoração no céu. Lá no capítulo 5, depois, os anciãos seguram taças de ouro com as orações dos santos ali guardados. No capítulo 7, eles são intérpretes que vão explicar símbolos que vão ser mencionados. No capítulo 14, diante dos seres viventes e dos anciãos, 144 mil, que não são os mesmos que as testemunhas de Jeová falam,
mas depois a gente vai falar deles, cantam uma nova canção na presença dos anciãos. Então esses anciãos vão aparecer ao longo do Apocalipse. Logo em seguida o texto traz alguns fenômenos e os 7 Espíritos de Deus, versículo 5 e o comecinho do 6. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Isso é uma alusão direta à manifestação da obra de Deus. Por exemplo, lá no Monte Sinai, quando ele dá o decálogo a Moisés, o que a gente vê é isso aqui, o monte tremendo com a manifestação de Deus. Lá em Êxodo 19:16, nós lemos assim: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta. São elementos que estão lá no Monte Sinai, Deus dando a lei para o seu povo e que nós estamos vendo agora no Apocalipse. De maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Eu teria medo e eu ia tremer se eu estivesse num lugar e tivesse isso tudo. Não adianta você dizer que é corajoso, que você ia ter medo também. João se lembra de Noé, nós já vimos isso. Ele se lembra do Sinai, nós estamos vendo isso agora. E ele ainda vai se lembrar de outras manifestações grandiosas da parte de Deus, com os elementos da natureza. Ao longo de Apocalipse, várias vezes João vai falar de elementos da natureza, hecatombes naturais, como sendo manifestação do poder de Deus. Por que ele faz isso? Porque ele quer destacar a grandiosidade da presença e do poder de Deus. Ninguém consegue fazer um monte tremer, Deus consegue. Ninguém consegue fazer com que todo aquele fogo apareça e não consuma nada, Deus consegue. Então o que João faz é pegar elementos que ele sabe que estão contidos na Escritura e traz de volta e aplica naquela revelação. Olha só quem é o Deus que eu encontrei quando eu entrei na sala do trono. E por que ele faz isso? Porque após nos dizer o poder e a suntuosidade da presença de Deus, ele nos alerta. Esse Deus que tem todo esse poder é aquele que vai começar a dizer, já, próximos sermões, como é que ele vai julgar aqueles que depois de toda a história da redenção se colocaram como inimigos dele próprio. Ninguém consegue resistir, ninguém consegue se defender quando aquele que aplica o juízo é o próprio Deus. 3 elementos, relâmpagos, vozes e trovões, com o número 3 a toda hora sendo repetido. 3 elementos da tempestade, no versículo 3. Versículo 5, desculpe. 3 vezes santo. Nós lemos juntos. A tríplice adoração no versículo 9, depois no versículo 11. A tríplice determinação da criação do Senhor, versículo 11. Nós ainda não temos, até aqui, as definições escatológicas reveladas pelo Senhor, mas nós temos sim a presença de Deus que vai receber o culto daqueles que estão na sua presença. E aí vem os 4 seres viventes. E a imagem dessa revelação vem lá de Ezequiel também, capítulo 1, versículos 5 e 6. Não vou ler para vocês, eu já li um trecho. Podemos comparar com Isaías 6, versículo 2, que é aquele que fala dos serafins, que estavam por cima do templo, fala das suas asas. Esses seres viventes provavelmente são os querubins, que estão lá em Ezequiel 10. Vejam quanta coisa João busca de referência para que os leitores do seu tempo entendam o que ele está falando. São criaturas celestiais elevadas, em poder e em autoridade, são acima da média. Eles tiveram por ordem, por exemplo, proteger e vigiar a árvore da vida, logo após a queda do ser humano. Eram esses seres. A eles foi dada a incumbência de proteger a arca da aliança e de depois serem figurados em ouro
para que se soubesse que a arca da aliança, que representava a presença da glória de Deus, estava sob guarda desses seres especiais. Nada escapava a esses seres, e é isso que quer dizer que eles tinham olhos em todos os lugares, na frente e atrás. Quando eles abrem as suas asas, aparecem mais olhos, que cá para nós deve ser uma visão assustadora. Mas ela talvez não seja literal, talvez ela seja simbológica. Quando João vê aqueles seres fantásticos, ele começa a entender o que eles são especiais, eles estão ali para proteger coisas especiais e nada foge à percepção deles, porque eles são quase que um grupo especial dos anjos do Senhor, uma tropa de elite, e eles têm que estar de olhos em tudo, eles têm que perceber tudo, porque eles precisam resguardar tudo sob a ordem direta de Deus. Aquele que está no trono os envia para guardar tudo, para proteger tudo. Uma dessas criaturas entrega as 7 taças de ouro da ira de Deus aos 7 anjos. Depois a gente vai ver isso lá no capítulo 15. Eles também aparecem ao longo do Apocalipse. O aspecto deles era curioso também. Como leão, boi, ser humano, homem, né? E águia. Da mesma forma que em Ezequiel. Além de alguns pais da igreja, como Orígenes, Vitorino, Atanásio, vários outros pais da igreja, inclusive Agostinho de Hipona, fizeram a conexão dessas figuras com os 4 evangelistas. Agostinho, por exemplo, viu Mateus como sendo leão, Lucas como sendo boi, Marcos era o homem, João era a águia. De onde ele tirou isso? Ele interpretou, porque a Bíblia mesmo não fala, mas é uma interpretação. Ele pegou as características de cada evangelista e imaginou. Se você visitar algum dia a Igreja da Sagrada Família, aquele monumento inacabado de Gaudí, lá em Barcelona, bem no centro, onde o pé direito é o mais alto, um negócio monstruoso, tem 4 colunas imensas. Cada uma dessas colunas tem o nome de um dos evangelistas. E Gaudí queria dizer o seguinte com aquilo: quem sustenta a casa de Deus, a obra de Deus, é o próprio Evangelho. E ele coloca Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele usa a simbologia de Vitorino, não de Agostinho, mas de Vitorino. Mateus era o homem, Marcos o leão, Lucas o boi e João a águia. Por que isso é importante? Porque há quase 2000 anos nós nos perguntamos qual é o significado disso. Eu acho que Gaudí acertou uma coisa: o Evangelho sustenta a missão do povo de Deus. Isso aí eu acho que ele acertou. Se ele acertou cada cara com cada evangelista, eu também não sei. Havia olhos por dentro, ao redor, que além de aqueles seres especiais terem capacidade de visualizar tudo, também significam que por eles Deus tem conhecimento de todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Deus tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, tudo governa, tudo controla com o seu poder. Nada foge ao controle dele, nada se esconde dele. É Deus. E eles tinham aquelas asas, 6 asas. Se uma águia voa rápido com 2, imagina um ser desse com 6. Porque é muito provável que a interpretação seja: por que eles têm 6 asas? Tanto lá no Antigo Testamento quanto aqui. Muito provável que a interpretação seja a prontidão e a velocidade em responder às ordens do Deus Todo-Poderoso. Essas criaturas respondem à vontade de Deus diretamente e executam as suas ordens com rapidez, com prontidão, com segurança. E aí talvez esteja o simbolismo dessas asas. Amém?
E foi o segundo ponto. Vamos para o terceiro e último. Porque no último o Criador vai receber a adoração. Vocês lembram do começo do Apocalipse, que no final do capítulo 1 havia uma doxologia ao Senhor? Agora, nós não estamos mais naquela doxologia inicial apresentando. Nós já estamos dentro da sala do trono, e dentro da sala do trono, diante do trono daquele que tudo vê, tudo pode e tudo faz, nós vamos adorar esse Deus que está no trono. Nós precisamos voltar a refletir sobre virmos da nossa vida comum, sem jamais deixarmos de ser filhos de Deus, vivendo o nosso dia a dia, começarmos no domingo após o culto a preparar o nosso coração para o domingo seguinte, porque no domingo seguinte as portas da igreja serão abertas, numa simbologia de que aquilo que João experimentou deve ser a nossa experiência semanal. As portas se abrem, nós vamos entrar num lugar santo, não feito de tijolos, argamassa, tinta, vidro, não feitas por mãos de homens, mas nós vamos entrar num lugar santo, onde o santo de Israel está recebendo o seu povo, porque afinal de contas foi ele que disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos, ele estaria ali no meio deles. Quando nós entramos por essas portas, precisamos reviver o simbolismo de termos a porta dos céus aberta, e de que nós vamos entrar não na presença de um pastor, dos presbíteros, dos diáconos, e nem mesmo na presença agradável dos nossos irmãos. Isso é consequência de nós podermos entrar na presença santa do Deus que rege e sustenta o universo na palma da sua mão. Você sabe o que é isso? Não é Domiciano, não é o presidente de uma república, não é o monarca constitucional do século 21, é Deus. Nós todas as semanas podemos desfilar, adentrar as portas, olhar para frente e pelos olhos da fé ver a presença de Deus e o seu poder manifestado, não em barulho, não em rodopios, nem em pulações. Não há necessidade de tudo isso. E você me pergunta, Deus pode agir? Sabe, e vamos parar com essas perguntas. Deus é Deus. Agora, uma coisa é certa, não há necessidade de nada que seja desordeiro para nós percebermos, ali está o meu Deus, sentado no seu alto e sublime trono. A sua aliança brota do seu trono, a aliança que ele fez com Noé e que um dia eu vou vislumbrar, quem sabe, saindo do meio do seu trono, naquela esmeralda esverdeada, está hoje comigo no meu coração, e é essa aliança que me sustenta. Nós temos enorme dificuldade para entrar na presença de qualquer autoridade humana. Sabe qual é a nossa dificuldade para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso? Nenhuma. Basta um coração contrito, basta um espírito disposto a dizer, Senhor, sim, eu fui lavado no sangue do Cordeiro, teu Filho amado, e agora eu estou aqui na tua presença. Isso é um alerta para nós, porque semana após semana as portas se abrem, e isso deveria refletir o prenúncio daquela porta que uma vez se abrirá pela eternidade. E quantas vezes nós renunciamos ao privilégio de entrar pela porta que se abre? Antigamente era para ficar vendo Domingão do Faustão. Agora, como não tem mais, eu não sei o que o povo fica vendo em casa. A ênfase desse capítulo não está nas criaturas, não está em João, não está naqueles anjos fantásticos, não está nas joias. A ênfase deste capítulo está no intenso culto a Deus que está sendo declarado neste momento. Cada um desses momentos serve para chamar a atenção dos leitores
em direção à presença soberana de Deus. E ali ele recebe uma resposta que é adequada, é uma reação cultica. Ele fez por seus filhos, ele resgatou os seus filhos, ele chamou os seus filhos, ele abriu as portas para os seus filhos entraram na presença do trono. O que seus filhos devem fazer? Reagir com um culto que agrada a esse Deus. A gente precisa tirar da cabeça que quando a gente vem para a igreja, a gente vem porque Deus é obrigado a fazer alguma coisa por nós. Nós estamos vindo porque o Senhor nos serve de tal maneira que a gente se constrange na presença dEle e diz: Senhor, a única coisa que eu tenho para te dar é um culto do meu coração. Precisamos relembrar que temos respostas verdadeiras a dar ao Senhor. Que aquele culto que sai das nossas entranhas, aquele Deus que faz tudo, nos liberta, nos tira da escravidão, nos tira do cativeiro, e que se prepara para julgar aqueles que, tendo tido essa oportunidade, se deixaram levar pela inimizade desse mundo contra Deus. Aí vem a doxologia dos 4 seres viventes. Já estamos indo mais para o final. Eles não descansam dia e noite. E a gente pode pensar assim: puxa vida, os caras ficam dia e noite lá cantando sem parar. Na nossa mentezinha humana, a gente fala assim: o pessoal aqui do louvor, eles vão ter que ficar comendo gengibre o resto da vida. Estamos lá na eternidade, onde não tem coceira na garganta. E eles estão ali sem descansar, dia e noite, adorando ao Senhor. O que quer dizer que eles adoram continuamente. E nós precisamos fazer uma distinção, é claro, entre fazer algo continuamente e fazer algo de modo ininterrupto. Eles estavam fazendo continuamente. A Bíblia não diz ininterrupto, diz continuamente. E João aqui está empregando a terminologia humana para nos falar sobre a eternidade, onde tempo e espaço são elementos limitadores, que limitam os seres humanos, em contraste com os anjos, que já vivem na eternidade. João está usando esse momento para fazer esse contraste. Por isso que os anjos adoram dia e noite, ou seja, continuamente. Mas o curioso é que dizer que não tem descanso não é só privilégio dos anjos, porque os adoradores da besta não têm descanso no inferno, nem de dia nem de noite. Está lá no capítulo 14. Que coisa! Se nós ficamos boquiabertos com aqueles que sem descanso adoram o Senhor, imaginem aqueles que sem descanso terão abominação sobre si pela eternidade. O livro de Apocalipse está cheio de cânticos de exaltação ao Senhor, tem vários cânticos. Aliás, estou com uma lista aqui, o pessoal do louvor podia pegar essa lista e musicar esses cânticos aí. Só aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que eu separei aqui, se bobear tem mais. O céu é um lugar de celebração, o céu é um lugar de louvor, o céu é um lugar de glorificação ao nome de Deus, é um lugar de adoração, mas o segredo é que não podemos esperar o céu para começar a experimentar essas coisas. É aqui que nós começamos, de modo imperfeito, de modo desafinado, se é que a gente vai falar dessa parte estética da música, de modo inconsequente, muitas vezes não escolhemos bem o que vamos fazer, mas uma coisa é certa, é aqui que nós começamos a exaltar, a adorar e a glorificar o nosso Deus. Vem a doxologia então da igreja, porque se os
4 seres viventes fazem isso, a igreja também faz, e aqui se representa pelos anciãos, que estão ao redor do trono e que trazem à tona um hino na forma de antífona. Você sabe o que é uma antífona? Alguém sabe? Porque a nossa igreja também é cultura. Antífona é um cântico pequeno, com poucas notas, umas 20, 30 palavras, e que você pode repetir algumas vezes. É uma antífona. Agora, você já sabe o que é uma antífona. Então, eles estão ali diante do Senhor com um cântico na forma de antífona, destacando o fato de que Deus merece ser plenamente adorado em todas as circunstâncias. E eles vão direto para a glória e honra, a que se referem diretamente à perfeição do Deus que está no trono. E é por isso que eles falam: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra. Isso tem a ver com a perfeição de Deus. Depois eles vão falar das ações de graças, que se referem diretamente às suas bondades, tanto na criação quanto na redenção. Os 24 anciãos, portanto, vão representar a igreja do Senhor, os redimidos em toda a história da redenção, que vão prestar culto ao Senhor, exclusivamente culto ao Todo-Poderoso. E nós temos que começar também com isso aqui. É por isso que nós temos que ter cuidado com a música que cantamos, porque senão a gente está num culto ao Senhor cantando música de culto para a gente. Está assim por aí. O culto é exclusivamente para o Senhor. Amém? Tem um autor chamado Kissemacher, que eu estou usando em várias leituras que eu fiz aqui, e ele tem um trecho de um dos seus livros, do comentário, que eu achei muito curioso. Ele diz o seguinte: em 1742, 43, o Messias de Handel, vocês conhecem o Messias de Handel? Vocês precisam conhecer o Messias de Handel. Ali, meados do século XVIII, ele foi apresentado pela primeira vez, foi a sua estreia em Londres. Quem estava lá era o rei Jorge II, da Inglaterra, em meados do século XVIII. E diz o texto que ele consulta, e eu andei dando uma olhada na internet, parece que isso procede, que quando estava no auge, e é um hino belíssimo, e quando estava no auge, diz o texto que o rei fica de pé, inclina a sua cabeça, querendo com aquilo dizer: só há um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque a música repete: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E diz o texto que o rei fica de pé no meio da plateia toda sentada, inclina a sua cabeça e se coloca como súdito do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dificilmente vamos ver um gesto desse hoje num teatro, mas uma coisa que ele fez se tornou popular nos teatros. Quando as pessoas ficam extasiadas no final dos atos ou da peça, elas ficam de pé. Esse gesto começou com o rei Jorge II. Então você que vai assistir balé, ópera, quando no final todo mundo fica de pé, o primeiro que fez isso foi Jorge II. Foi o que eu li, tá, gente? Se estiver errado, a culpa é do Kissemacher. O Messias reina para sempre. Os 24 anciãos depositam as suas coroas diante do trono de Deus e vão lhe prestar as maiores honras no céu e na terra. Eles haviam recebido as coroas de Deus porque eram vencedores. Eles tinham vestes brancas, ou seja, eram santos. Tinham coroas de ouro, que era o símbolo da vitória que o próprio Deus tinha coroado aqueles que ali chegaram. Mas diante daquele que está no trono, eles não se aguentam, eles se aproximam, tiram a sua coroa e põem aos pés do Deus Todo-Poderoso.
Diante de Deus, a gente não tem como guardar nada para a gente. Se você veio de uma tradição cristã antes de vir para cá, que ficava dizendo que você tinha que juntar a pedrinha o tempo todo na sua coroa, para você ficar igual o Simpson lá no céu com aquele negócio enorme, aquele prédio na cabeça que era a coroa, entenda que se você chegar lá na presença de Deus, com joias, coroas, seja lá o que for, que o próprio Deus tiver lhe dado, você não vai aguentar ficar com aquilo para você, porque você não merece. Na presença de Deus, você vai dizer: Senhor, eu não posso ficar com isso aqui, toma de volta que é teu. Isso vai nos igualar de novo no céu. Nós estávamos igualados pela hediondez do pecado. Em Cristo fomos igualados como filhos. Na presença do Deus Todo-Poderoso, seremos igualados pela eternidade como seres eternamente redimidos, iguais perante o Senhor. Amém, meus irmãos? Ele é infinitamente superior. Não dá para a gente querer ficar com nada. Santo, santo, santo. Glória, honra e poder. A perfeição trinitária do Senhor nesse ápice de adoração, nesse culto, que é a adoração ao Deus triuno. A vontade de Deus Pai é a causa da criação. E ali estava o Deus Pai no seu trono. Jesus Cristo, Deus Filho, é o agente pleno da criação. E ali estava Ele no meio dos candeeiros, ali estava a sua voz falando. E o Espírito Santo é o mover claro da ação divina na criação. E ali ele estava transportado ao Espírito, vendo as 7 tochas. Os 7 Espíritos de Deus estavam ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se dignam ouvir o louvor e a adoração de pessoas que não prestam, como eu e você, mas que um dia são lavados no sangue do Cordeiro. Amém? Vamos aplicar. E eu espero em Deus que algumas das coisas que foram faladas aqui hoje mudem a sua perspectiva do que é cultuar ao Senhor. Nenhum ser criado tem autoridade por si mesmo. Toda autoridade é derivada da autoridade de Deus. Ele está no trono, no centro. Se há 24 anciãos que têm autoridade, essa autoridade é derivada do trono de Deus. Se aqueles anjos fantásticos têm autoridade e poder, a sua autoridade e o seu poder são derivados de Deus. Não há uma só autoridade na criação inteira que seja autoderivada. Todas são derivadas do Deus Todo-Poderoso. Nós podemos ser coadjuvantes desse projeto de Deus, mas jamais poderemos ser o centro das atenções. Amém? Não queira ser o centro. Não queira. Vai dar errado. Só tem um cujo trono está no centro. Segunda aplicação, a grandiosidade espantosa de Deus, o poder e as maravilhas de Deus precisam nos lembrar todo santo dia da nossa vida do que Ele já fez, mas também precisa nos lembrar que Ele virá para julgar a criação. Alguns serão julgados pela obra e pelos méritos de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Eu espero que todos aqui hoje estejam nessa categoria. Mas outros enfrentarão o sumo juiz com suas próprias forças, sem a mediação de Jesus Cristo. E aí eu faço uma pergunta
que é para você responder ao seu coração. Você tem certeza plena da sua salvação em Jesus Cristo? Você vai se encontrar com Deus no julgamento final. Como é que você vai chegar lá? Pela mediação de Jesus Cristo ou por sua conta? Se você chegar lá sem Jesus Cristo, eu sinto dizer que você vai para a perdição eterna. Eu não inventei isso, está aqui na Bíblia. Estou falando bem menos disso por aí, mas está aqui na Bíblia. Se você chegar diante do trono de Deus, e quando você chegar lá, Ele olhar para você e perceber que entre você e Ele está Jesus Cristo, como se fosse um filtro, você vai ouvir uma voz assim: pode entrar, bendito, vem para as alegrias eternas. A pergunta tem que ser respondida por você. Ninguém recebeu autoridade para responder essa pergunta no nome de ninguém. Mas o que a Bíblia nos dá autoridade para dizer é: todos nós temos só uma vida e depois dela segue-se o juízo de Deus. Você tem certeza absoluta que vai chegar vivo em casa hoje? Porque eu não tenho. E a segunda pergunta precisa ser respondida à luz da primeira. Se você não chegar vivo, quer dizer que você vai estar na presença de Deus. E você vai ter que responder a eles. Terceira aplicação. Deus tem controle total sobre todas as coisas. Nenhum dos nossos atos, pensamentos, planos foge ao seu controle. Deus vê, Deus sabe, Deus conhece, Deus governa e Deus controla todas as coisas. E Ele nos convoca a nos submetermos como pessoas e todas as coisas que nós podemos ter a Ele. Submissão a Deus. E aí a pergunta que eu faço para mim e para você é: nós temos vivido em submissão a Deus? Ou a gente só é submisso a Deus enquanto aquilo interessa? Que na hora que eu quero, que eu acho outra coisa, não, Senhor, aqui não, aqui, peraí, dá pausa no vídeo, que agora sou eu que mando aqui. É assim que você vive? Ou você é submisso a Deus? São perguntas que também é só cada um que pode responder. Eu não posso ajudar vocês. Quinta aplicação. Quarta, Deus nos demanda vigilância e prontidão no serviço a Ele. Nós não estamos em sua casa, na casa de Deus, para fazer favores a Deus, mas para servir tanto Deus quanto o irmão. Vigiar e servir, assim como com aqueles anjos, devem estar na mentalidade de todo salvo em Jesus Cristo. E aí a pergunta: o que a gente tem feito quanto a isso? Existe uma miséria no meio da igreja, da nossa não, de toda a igreja, que nos leva a fazer uma conta que os mesmos 10, 15% da membresia são os que se desgastam para fazer com os outros 85% usufruam de tudo arrumadinho, bonitinho, ajeitadinho. Isso é na parte material da coisa. E na parte espiritual? Deu para vocês entenderem isso? Deu? Amém? Sim ou não? Entenderam? Eu espero que isso doa no coração de vocês. Assim como aqueles 4 seres viventes, os filhos de Deus não podem descansar em sua adoração. E essa adoração precisa ser verdadeira e sincera. Não apenas as nossas palavras, mas os nossos atos devem
nos conduzir a isso. E nós temos sido verdadeiros adoradores? Ou nosso coração tem adorado outras coisas na tentativa de adorar coisas misturadas? Estou falando de cantar, não. Cantar é uma das expressões de adoração. Estou falando de adoração que sai do coração. O que a gente tem adorado? Tem gente adorando os filhos. Pecado. Tem gente adorando o cônjuge. É pecado. Tem gente adorando a igreja. Sei que nossa igreja é demais, mas não pode adorar nossa igreja. É pecado. Tem gente adorando prato de comida. O sujeito não pode ver um prato de comida e está lá adorando. Ó, prato, né? Não pode, é pecado. Tem gente adorando fazer o bem. Olha, que coisa, é maravilhoso fazer o bem, que fantástico. Se você adorar fazer o bem, você está em pecado. Nada pode entrar no altar de Deus em substituição ao Deus Todo-Poderoso. Nada. Nem as coisas boas e lícitas. Tem gente adorando o pastor, está assim de igreja, que o pastor é quase um santo, né? Só falta acender vela na porta. Não pode. E aí a pergunta é, o que a gente tem adorado? E quando dizemos adoramos a Deus, temos feito isso de coração? E da forma certa? E finalmente, a ênfase da nossa vida deve estar no intenso culto a Deus, como resposta à soberania dos atos de Deus na nossa vida. Porque Ele faz tudo por nós, Ele nos liberta. Liberta os cativos do nosso relacionamento, liberta os cativos do pecado que nós conhecemos ou para os quais pregamos. Mas Ele vai julgar os impenitentes. O mesmo Deus amoroso que nos liberta é o Deus também justo que vai julgar aqueles que se mantiverem contra Ele. E junto com a aplicação anterior, nós temos sido verdadeiros adoradores de Deus. Amém? Hoje foi gostoso, não foi? Ninguém apanhou. Porque volta e meia eu chego ali fora, pastor, foi pesado. Bateu. Um monte de... Parece um bezerro, não bateu. Pastor. Hoje foi tranquilo. Adoração, culto, alegria na presença do Senhor. Ele tem ordem para essas coisas. Não é bagunçado, mas é alerta. E precisamos nos lembrar que Deus nos permite visitar o lampejo de tudo isso antes de chegarmos lá. Amém, queridos? Vamos inclinar a nossa fronte. Capítulo 4 de Apocalipse diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro,
não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas.